Sim, é verdade. Eu li tudo o que foi publicado de Tex no Brasil em termos de histórias inéditas, mas isso não tem nada de sobrenatural. O que eu tenho é a reunião de três fatores importantes: hábito de leitura, tempo, eu sou aposentado, como vocês já sabem, e disponibilidade de material. Tendo todas as coleções, é só ler, é só ter tempo, é só ter hábito de leitura. Mas esse tudo o que já foi publicado de Tex deve ser colocado entre aspas. E é isso que eu vou explicar neste vídeo. Como foi que eu li, o que eu li e algumas reflexões acerca do ganho disso e das perspectivas futuras com relação às leituras de Tex. Vamos ao vídeo. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo do hábito de leitura. Pois bem, neste vídeo eu expliquei o método que eu utilizei para ler a longa coleção do Tex mensal, por exemplo. Então, relembrando aqui, basicamente, eu fiz três frentes de leituras, do número 1 ao 200, do 200 ao 400 e do 400 ao 600 em diante. Com estas três frentes, eu fiz um revezamento entre elas. Ora, eu lia a frente de leitura do 1 ao 200, e quando, geralmente lendo uns 3, 4 aventuras completas, esse grupo de edições, eu dava uma pausa e passava a ler edições de outras coleções. Então, nesse ínterim, entre um lote de leituras da mensal e outro, eu lia o Tex especial colorido, o Tex em cores, o Tex gigante, o Tex almanac, o Maxi Tex, as graphic novel. Eu acredito que não tenha ficado nenhuma outra edição inédita nessa lista, mas se ficou, eu também a incluía nesses intervalos. Então, era intervalado com leituras de outras coleções. E com o decorrer do tempo, foi completando tanto a leitura do mensal quanto a leitura das demais coleções que eram mais curtas. Agora cabe aí um detalhe importante. Eu não fiz a leitura do Tex Coleção. Então há no Tex Coleção algumas histórias inéditas que eu ainda não tive acesso. Esse é o ponto das aspas nesta leitura de tudo o que já foi publicado de Tex. É bem verdade que são poucas aventuras, mas existe algumas inseridas ali. Outro detalhe é que republicações eu não lia. Eu não iria ler coleções de republicações com histórias, aventuras que eu já tinha lido. Não foi uma releitura, embora muitas dessas aventuras eu já tivesse lido no passado. Neste caso, sim, foi releitura. Mas neste retorno ao colecionismo Tex, eu não fiz nenhuma releitura. Eu li cada edição uma única vez. O ritmo de leitura era no mínimo uma aventura, ou melhor, uma edição por dia, no mínimo isso. Teve um ano que eu fiz 400 e tantas leituras, no outro ano foram 300 e tantas leituras, e assim, com alguma variação, teve um ano que foi 100 e poucas aventuras. Com alguma variação, eu fui concluindo este conjunto de leituras. Como eu não fiz as releituras, eu também não seguia religiosamente a sequência do mensal quando alguma republicação se tornava mais atraente do que o próprio mensal. Vou explicar. Por exemplo, Colorado Belly. Quando eu cheguei no mensal para ler o Colorado Belly,
eu preferi ler na Biblioteca Panini. O mesmo aconteceu com algumas outras aventuras. Edições compiladas no Tesouro, algumas delas, muitas, dá para dizer, eu preferi ler no Tesouro, ao invés de ler no Tex mensal. Então, ao invés de ler o Tex mensal, eu pegava o Tesouro, que compilava as histórias, e na fase Globo compilava na íntegra, né? Fazendo com que a leitura se tornasse mais completa e atualizada. No entanto, eu voltava no mensal para ler as sessões de cartas e também para ler algum extra. Quando eu via alguma aventura que eu li no mensal, mas que era republicada no Tesouro, eu procurava aquele Tesouro para dar uma olhada em extras que possivelmente poderia ter ali. Eu também fazia questão de folhear as edições de republicação para fazer um comparativo de impressão, de distribuição dos quadros, ver alguns cortes e coisas desse tipo. Isso mais como curiosidade e complemento. Não devo ter feito isso 100% de todas as aventuras, mas fiz em muitas delas. E dessa forma eu completei a leitura de Tex. É bem verdade que as edições atuais, que ainda estão chegando, eu preciso ler, é claro. E no caso das últimas mensais, eu espero fechar o arco, eu faço a assinatura, eu espero fechar o arco para daí ler tudo na sequência, sem precisar esperar um mês. E há uma variação desse tempo, porque as assinaturas geralmente têm um delay aí na entrega. Então esse foi o método de leitura. É bom ressaltar, e eu já tinha falado isso no outro vídeo, que eu leio livros. Essa sim, a minha leitura. E histórias em quadrinhos é apenas um entretenimento. Ao invés de assistir um filme, eu leio uma história em quadrinho, que é praticamente a mesma coisa. Então, Tex para mim é um entretenimento. Portanto, ele não rouba o meu tempo de leitura de livros. Então, eu tenho como hábito, toda manhã, dedicar aí 1h30, 2 horas de leitura de livros. Geralmente eu leio 2 livros em paralelo, com 2 temas bastante diferenciados. Às vezes não, às vezes eu leio só um livro. Mas o fato é que toda manhã eu faço a leitura de livros, com exceção do final de semana. É claro que um ou outro dia isso pode ter aí uma alteração. E a leitura de quadrinho é a leitura em que se senta para assistir um filme. E daí eu opto por ler o quadrinho. Então, geralmente na tarde, na noite, conforme a minha disponibilidade de tempo, que como sou eu que faço o meu tempo, é relativamente flexível. Então, por isso, a minha facilidade na leitura dos quadrinhos. Eu faço somente a leitura e a coleção de Tex por conta de espaço. Os gibis não podem competir com os meus livros. E por questão de tempo, se eu fizesse vários personagens de quadrinhos, colecionasse vários e lesse vários, é óbvio que o tempo de leitura aumentaria, entrando no tempo de leitura dos livros. Então é uma opção que nós temos que fazer. Eu não estou aqui condenando quem lê quadrinhos, ou somente quadrinhos, né? Mas eu estou dizendo que o tempo é um só. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Se você dedica muito tempo à leitura de quadrinhos, obviamente diminui o teu tempo de leitura de livros e vice-versa. Portanto, é necessário fazer uma escolha, e a escolha que eu fiz é essa. Para quadrinhos, somente Tex e leitura como entretenimento. Bom, agora vamos comentar, antes de imaginar o futuro da minha leitura de quadrinhos, vamos comentar aqui a reflexão de ter lido tudo de Tex. Uma coisa que fica claro é que não é possível guardar todo o repertório de leituras. Depois de lidas e histórias que eu li há muito tempo, eu folheio, e eu sempre faço isso, porque eu faço a manutenção da coleção folheando as edições,
e neste momento eu revisito aquela coleção em arte e leitura. E tem algumas que realmente eu paro e digo, nossa, não lembro absolutamente nada dessa leitura. De repente aparece um quadrinho mais familiar, daí faz ali uma ligação com o outro e tem uma visão um pouquinho mais clara. Mas não são poucas em que a lembrança da aventura é muito pouca. Outras, a lembrança é bastante viva. Ah, essa é a história tal e tal e tal. Então, o que impacta a nossa memória com relação à leitura, certamente é algum ponto de simpatia à história ou de algum vínculo mnemônico que vai permitir com que eu revisite isso na memória de tempos em tempos. Mas o grande arcabouço de leituras, isso não fica bastante eminente na memória. É bom saber disso. A outra coisa é a confusão de capas. Não é possível mostrar uma capa e dizer essa aventura, porque não se fixa muito bem a capa. Não nesse sistema que eu fiz, que era praticamente ler no mínimo um quadrinho por dia. Tinha dias que eu lia até 4. Se a aventura era em 4 arcos e eu estava com disponibilidade e vontade para isso, eu li os 4 arcos seguidos. E aí as capas correm rapidamente e você não as fixa. Nem a capa e nem o nome da aventura. Esse é outro detalhe importante. Especialmente porque em Tex, com as republicações, os nomes das aventuras se alteram. Como o nome das aventuras se alteram, fica praticamente impossível saber o nome daquela aventura. Algumas mais fáceis por serem mais clássicas, mas a grande maioria se perde na memória. Capa e título de aventura é muito difícil reter na memória. Outro detalhe bastante importante é o tal do ranking de melhores leituras, melhores aventuras. Bom, lendo tudo de Tex, fica evidente que isso é praticamente impossível. É impossível pelo grande número de boas aventuras. São muitas aventuras boas, das diversas coleções. Consequentemente, fazer um top 10 é simplesmente recorrer à memória, o que você está lembrando, e o gosto muito pessoal, ao ponto de eu ter lido aventuras que eu achei exuberantes, comentado em grupos, e a pessoa fala, não gostei dessa aventura não. Então aí nota-se que o gosto é imperativo. Até o próprio elemento de conhecimento do contexto histórico que envolve aquele momento da aventura vai interferir profundamente em gostar ou não gostar da aventura. Os elementos culturais, geográficos, o entendimento de tribos indígenas, de situação política do México, conhecimento das guerras entre Estados Unidos e México, entre a Guerra Civil Americana. Este conhecimento vai permitir a você ter um melhor lastro para simpatizar com aquela aventura. Se alguém não tiver, imediatamente ele vai antipatizar com a aventura, porque falta nele elementos de conhecimento para se localizar e ele vai se sentir perdido. Isso acontece em outras aventuras. Se a pessoa tem um gosto pelo sobrenatural, gosta de histórias de horror, como é o meu caso, é lógico que as aventuras que envolvam o mistério e o sobrenatural vai ser mais apetecíveis ao leitor. Da mesma forma, acontece com os casos de ficção científica. As aventuras envolvendo seres extraterrestres vai ser algo muito bem recebido por esse leitor. Então, o gosto determina quais são as melhores histórias. E, portanto, escrever, falar sobre as top 10 é simplesmente gosto da pessoa em questão.
Não dá para tomar aquilo como base, não dá para referenciar aquilo. G.G. Carsano, nos livros dele, ele compilou lá as melhores aventuras, mas segundo enquetes bastante abrangentes entre os texianos. Lendo essas enquetes, analisando as aventuras e lendo-as, realmente aquilo cai melhor no gosto comum. São as aventuras mais clássicas, né? As aventuras aplaudidas por uma grande maioria de leitores. Mas ainda assim, há aqueles que não gostam dessa ou daquela aventura. Então, pela falta de unanimidade e pela idiosincrasia do próprio leitor, eu não me envolvo com essa questão de melhores, nem de melhores desenhistas, nem de melhores roteiristas. Eu já li histórias ruins de todos os roteiristas, desde Gianluigi Bonelli até os mais recentes. Então, não me atenho a isso. Eles têm característica, né? Alguns roteiristas preferem trabalhar com a dupla Tex e Carson, outros gostam de trabalhar com Tex solo, outros se sentem melhor trabalhando com os partes. Isso meio que caracteriza alguns roteiristas. Mas se é uma boa ou ruim história, eles vão ter aventuras locadas, tanto em histórias boas quanto em histórias ruins, e isso é fato. Quem leu todas as aventuras de Tex sabe disso. Desenhistas é outra coisa que eu não entro nesse mérito. Não gosto de criticar desenhistas, porque, primeiro, são profissionais que, se estão lá, estão por algum motivo. Se foram contratados, é porque foi visto neles algo a ser contratado. E porque nós não temos escolha. Chegou um desenho que eu não gosto? Leia a história, ora essa. Leia a história. Eu procuro entender a ideia gráfica do desenhista, do artista. Eu não procuro questionar se é boa ou se é ruim. Eu até tenho aqui comigo se eu gosto ou não. Mas eu não procuro questionar isso. Eu procuro entender qual é a ideia do artista em expor aquela arte naquela aventura. E isso torna a leitura muito prazerosa. Mas sem críticas aqui a quem os critica. Eu só estou falando como que eu interpreto isso para a leitura. Isso leva a uma questão muito importante, que é aquela máxima: não há histórias ruins em Tex. Eu discordo, né? Eu sou fã do personagem, sou colecionador, mas há histórias ruins, há histórias fracas, há histórias mal elaboradas. A coisa não se desenvolve adequadamente. E pior, há histórias em que se fere a própria história, né? Há anacronismos, especialmente nos dias atuais, né? A interferência de ideologias que vão colocando argumentos, expressões que não existiam nos personagens, e isso empobrece. Inclusive, roteiros fracos, construídos fracamente, arranjos é muito fora da realidade, né? Quando você lê quadrinhos ou assiste um filme, você tem que pôr em suspensão a tua credulidade. Você não vai querer ver ali a extrema realidade física, química da existência. Você vai ser flexível. Se o Mefisto renasceu no corpo de uma pessoa, você não vai ficar bradando que isso é impossível. É claro que é impossível. Mas é uma ficção, você tem que aceitar isso. Se o Tex nunca erra um tiro e todos erram tiros quando atiram nele, você não vai ficar sapateando, espumando de raiva. Você vai aceitar isso como algo natural para que as histórias prossigam. Mas há arranjos que são desnecessários. Poderia ser obtido a mesma resultante através de algo mais coerente. E quando essa coerência é por demais ferida, né, providenciam arranjos
que levam a coincidência ao extremo absoluto. Geralmente essas histórias ficam manchadas, maculadas, mas é inevitável, né? Entendamos que Tex tem uma longevidade impressionante. Muita coisa na sociedade mudou ao longo dos mais de 75 anos de vida editorial de Tex. Hábitos foram completamente alterados e o personagem não pode ficar ferindo certas convenções sociais modernas. Então, até isso é compreensível. Mas e agora o futuro da minha leitura? O futuro da minha leitura é a releitura. Como eu falei para vocês, é impossível guardar na mente todo aquele arcabouço de aventuras. Então, o melhor agora é passar a releitura. E como eu falei para vocês no início deste vídeo, que eu não li o Tex Coleção, a releitura se dará exatamente pelo Tex Coleção. Assim eu vou ler aquelas histórias que eu não havia lido, aquelas que ficaram inéditas, e vou continuar fazendo aí os meus estudos. Eu faço comparações, vocês observam nos meus vídeos, vocês têm aí elementos da história editorial do personagem que só podem ser obtidos com a pesquisa no produto editorial do personagem. E as minhas leituras visam esse objetivo. Portanto, lembrar-se de uma aventura não impede a releitura, porque estará sendo relida sob a ótica desta investigação histórica editorial do personagem. Então, o próximo passo será a releitura do Tex Coleção, e nos intervalos eu vou procurar reler as demais coleções, fazendo a mesma atitude com relação às republicações. Como eu vou reler Tex Coleção, eu não vou reler no ônibus, mas especialmente porque eu quero fazer a investigação editorial do Tex Coleção. Especialmente lendo os extras e vendo a concepção editorial desta coleção. Então, para o meu plano para a próxima leitura é, obviamente, a releitura. Não vou entrar em outro mundo de HQs. Mas observem que eu não estou tecendo crítica às HQs. Eu tenho memória afetiva com o personagem Fantasma, com Ken Parker, com Capitão América e Homem-Aranha. Memórias muito boas da minha infância, em que eu colecionava e lia esses personagens. Edições como o Ônibus do Fantasma da Mitos cairiam como uma luva para mim. A coleção do Ken Parker era perfeita. Mas eu não vou entrar nesse universo de colecionismo. Vou me manter com o Tex e continuar com os meus livros. Isso pode mudar no futuro? Tudo pode mudar no futuro. Eu não sou daqueles que batem o pé e digo nunca. Nunca. Eu digo nunca. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários, você já leu tudo de Tex, cara? Conta pra mim. Forte abraço.